mais um De Bem com a Vida especial. Hoje a gente reuniu um grupo de mulheres para, tipo um talk show mesmo, onde a gente vai responder, a gente não, né, meus convidados vão responder sobre emagrecimento saudável. A gente sabe que todo mundo briga com a balança, como eu estava falando, desde 1 quilo até 50 quilos, mas é difícil para todo mundo, né? E aí o doutor Irineu Razeira, inclusive ele está com o Play Dietas, que depois ele vai contar pra gente, para tirar várias dicas e juntamente, né, a gente sabe que para fazer uma dieta, para a gente estar equilibrado, a gente precisa estar com a mente equilibrada, a gente precisa às vezes de uma ajudinha externa, de uma psicóloga. Aí eu convidei essa minha amiga muito querida, a Idamísela Escobar, que vai juntamente com o Dr. Irineu passar algumas dicas bacanas para a gente tentar centralizar e começar a ter uma qualidade de vida bacana. Eu estava até comentando que a gente fala sobre emagrecimento, né, doutor? E a gente fala assim, mas eu não sou obeso, né? Não preciso, eu posso comer o que eu quiser. Não é bem assim. Hoje em dia, estudos mostram, né, que uma má alimentação prejudica tudo. Câncer, né? Essas renite, sinusite, essas artroses, tudo isso é influenciado pelo que a gente come, né? Então a gente tem que começar a pensar o que a gente coloca na boca. É claro que ninguém vai viver aí fazendo dieta, não conseguindo dar um escorregão, tomar um vinho, comer um queijinho gordo, enfim. Mas a gente tem que ter consciência, né, que aquilo lá é um momento, né, de prazer, de relaxar, de conversar com os amigos, é um momento gostoso, mas no dia seguinte levantar e continuar tentando, né, ter essa qualidade de vida, esse equilíbrio na hora de comer. Primeiro, eu queria agradecer a presença do Dr. Irineu Razeira, que vai dividir com a gente um pouquinho sobre o emagrecimento, e você, Aidamis, imagina que a gente vai aí bater um papo. Primeiro eu quero começar com o Dr. Irineu. Dr. Irineu, o que é o emagrecimento saudável? Primeiro, muito obrigado, eu que agradeço, é uma honra estar participando aqui do seu programa e falando sobre esse problema que é um problema assim, de grande monta. Aqui no Brasil, mais da metade da população brasileira, não estou falando dos Estados Unidos, que todo mundo sabe, os americanos estão todos acima do peso. No Brasil, nós também temos. Mais de 50% da população está acima do chamado peso ideal, sem falarmos das implicações estéticas, mas falando que isso representa um grande problema de saúde pública. A obesidade, sabidamente, é relacionada com várias doenças. A Organização Mundial de Saúde cita mais de 40 doenças associadas ao excesso de peso ou cujo tratamento seja complicado pela presença de um excesso de gordura corporal. Então, o problema começa por aí. Então, o emagrecimento saudável, ele faz parte dentro de um protocolo de ações que visam o controle do peso corporal de uma maneira que não causem outros problemas de saúde, porque não é emagrecimento a todo custo, né? Quanto deve emagrecer, quanto cada um, dentro da sua realidade, dentro da sua idade, dentro dos seus problemas de saúde, dentro do seu contexto de vida, pode em a que velocidade emagrecer sem causar outro dano. Então, esse é um emagrecimento saudável. A partir daí, nós devemos estudar ou ter ciência dos protocolos que estão em andamento. Protocolos são ferramentas baseadas na ciência, baseada no conhecimento adquirido em tantos anos, em tantas pesquisas, em tantos centros, em profissionais, em pesquisadores que dedicaram a vida estudando obesidade. Então, dentro desse conhecimento, hoje nós podemos dizer, aqui é um caminho, aqui, cuidado, machuca, isso pode, isso é difícil, isso serve para você, isso serve para outra pessoa. Então, o que é considerado... desculpa cortar, quando é considerado uma obesidade que a pessoa tem que entrar em alerta? Porque antigamente era o IMC, agora estão falando que é a circunferência abdominal. Aonde a gente pega? Sim, são conceitos para fugir do eu acho que eu estou acima do peso ou eu acho que eu estou bem assim. Então há um conceito matemático. Então o IMC, ele veio substituindo aquelas tabelas
antigas que só se colocava assim, eu tenho tanto de altura, para cada altura tem um peso ideal. Então, a partir disso surgiu uma fórmula matemática, que é o índice de massa corporal, o índice de Quetelet. Esse índice correlaciona também o peso e a altura numa fórmula, e a partir do resultado, em qualquer lugar, qualquer site, é possível se obter, é um cálculo simples. Tem um aplicativo até, né? Que você coloca peso e altura, ele faz o cálculo e te dá o IMC. Perfeito. E a partir do momento em que esse índice passa de 25, entre 18,5 a 25, a 29, a 24,9 é o índice normal. A partir disso você começa a classificar, né? De até acima de 25 a 30 o sobrepeso, entre 30 e 35 seria obesidade leve, né? Obesidade grau 1, de 35 a 40 e assim vai, né? Obesidade grau 2, acima de 40, chamada obesidade mórbida, né? Onde estão associadas, mórbida porque estão associadas, a frequência de doenças associadas à obesidade é muito elevada, por isso que se chama obesidade mórbida, né? E entre os cirurgiões bariátricos, principalmente, chamamos de superobesidade hoje quem está com índice de massa acima de 50. Bom, a gente entendeu o que é obesidade e que é emagrecimento. Agora eu quero entender como que a gente coloca tudo isso dentro da cabeça no mundo moderno que a gente vive hoje em dia, onde a gente está exposto a todo tipo de guloseimas, onde a gente não tem tempo de comer, a gente só lembra de comer quando a gente está desmaiando e aí come o que tiver na frente, né? Um sanduíche, alguma coisa prática, um industrializado prático, né? Como lidar com essa loucura da vida moderna e conseguir ter o equilíbrio de uma alimentação saudável? Olha só que responsabilidade. Só isso? Só isso. Bom, acho que do ponto de vista da gente não ficar com muita fome, né, e depois comer tudo que aparece, né, a gente tem que primeiro se planejar. Então aí é uma questão muito mental, muito metodológica, né, que é a gente poder estar fazendo o planejamento daquilo que a gente vai ingerir, né. Agora, esse ponto de vista, ele é muito mais fácil do que a compulsão alimentar, né, porque muitas pessoas, elas acabam fazendo o planejamento, acaba fazendo metade do dia bonitinho, aí chega a noite, chega um momento que ela está angustiada ou sozinha, e aí ela começa a perder descontar o problema na comida. Então, isso é muito normal. É muito comum, né? Então, esse tema é um tema extremamente desafiador mesmo, né? Porque tem todas essas questões do entendimento intelectual mesmo, e as pessoas sabem, né? E tem a questão mais intrínseca, né? Por que eu como? Eu como para superar uma angústia, eu como para poder descarregar minha raiva, eu como para poder... eu tô com medo de alguma coisa, eu não sei lidar com esse medo, e aí a primeira alternativa é a comida. Por que a primeira alternativa muitas vezes é a comida? Porque lá atrás, na nossa infância, quando a gente sentia medo, muitas vezes a gente tinha um recurso de um mais velho que colocava uma aguinha com açúcar, caiu a aguinha com açúcar. Vocês lembram que isso existia? Né? Na minha época não tinha isso. Não, né? Então, isso, as pessoas, elas vêm carregadas de um conteúdo de associação entre a angústia, as questões emocionais e um docinho. São as crenças, né? São as crenças e são aqueles comportamentos repetitivos que a pessoa nem sabe mais por que ela faz, né? Ela junta uma necessidade, né, que todos temos as nossas necessidades, isso é universal, as necessidades, elas são iguais a todos, né? Então, a necessidade de obtenção do alimento para poder manter o organismo saudável, vivo, ela é igual para todos nós, né? Agora, qual a estratégia que eu uso para poder manter o meu organismo vivo, inteiro, bem, funcionando bem, né? E se eu uso uma estratégia distorcida para poder aplacar as minhas necessidades emocionais. Então, nessa interface
que, do meu ponto de vista, eu vejo que a estratégia está distorcida. Então, o que a gente precisa fazer? Ampliar o rol de estratégias. Né? Se eu tenho uma angústia e conversar com uma amiga, conversar com alguém, poder me expressar sobre essa angústia, pode ser uma saída. E não eu comer o chocolatinho, que também vai dar uma sensação, vou até perguntar, a sensação do chocolate é uma sensação de bem-estar, né? Então a pessoa às vezes vai direto à sensação do bem-estar, comendo, né? Porque ela está angustiada, e se ela tivesse uma oportunidade de estar conversando com alguém, está podendo desenvolver alguma outra habilidade, né? Como um recurso que desse prazer também, né? Seja ele qual for. Muitas vezes uma atividade física, uma jardinagem, um bordado, o que for, né? Ampliar, mudar o foco, o rol das estratégias, para eu poder obter a satisfação. Por quê? Senão a gente vai direto naquele muito do mesmo, que é a satisfação antiga, né? Que ela é muito primária e muito original, é de quando a gente era bebê, então a gente vai direto. E também tem aquela coisa de que a criança não quer comer, né? Aí você fala, se você comer eu te dou um presente. Quer dizer, aquela sensação de que só ganha as coisas externas na hora que come, né? Então acaba, acho que, tendo uma relação também, né? Então ela se desconecta da própria necessidade, né? A criança que ela só pode obter algo porque ela tem que comer, ela se desconecta da real necessidade, né, do tamanho do estômago dela. Ela vai comer empurrada, daqui a pouco ela já está desconectada do corpinho dela. Então agora eu já entendi, a culpa do meu excesso é minha mãe. É minha mãe. Isso muitas vezes. Doutor, muitas vezes. não é sempre a culpa da mãe, que obrigava a comer. Dilatou meu estômago e olha lá, como que eu paro, né? Nossa, é que tem muitas histórias, e até um dia que tiver outra oportunidade, com bastante tempo, eu vou contar, tem muitas dessas histórias, mas isso é bem verdade. Né? Bom, vamos falar de um outro assunto, porque esse assunto é super extenso, né? A gente sabe que, nossa, isso aí dá para ficar aí dias falando. Então vamos para outro ponto agora, que são os medicamentos. Tem pessoa que só consegue fazer uma dieta se tomar algum medicamento. Aí eu estava lendo algumas matérias, alguns artigos, não sei nem se isso é verdade, você vai poder me falar, que foram feitas pesquisas com placebos, dava comprimido sem nada e falava para a pessoa, tome isso aí que vai diminuir a fome. E a pessoa emagrecia, né? Então acho que tem um pouco essa relação de repente, de amuleto. Eu sei que eles fazem efeito, mas você acha que essa necessidade, a primeira de querer tomar alguma coisa para emagrecer, você acredita que pode ser um amuleto? Até certo ponto, praticamente em todos os tratamentos, o placebo ele tem um certo efeito, ele é limitado. Eu não sou dos que acreditam, ou eu nunca vi uma comprovação que o efeito placebo ele suplanta qualquer outro tipo de efeito, mas também nós não podemos negá-lo. Sim. O que deve ficar bem claro é que a base de qualquer emagrecimento é a alimentação. E o que nós utilizamos são ferramentas para conseguir uma alimentação adequada, compatível com o emagrecimento. Então essa é a base de tudo. Da cirurgia bariátrica também, né? É da base psicológica também. Então deve-se ter em mente que quem quer emagrecer deve pensar na alimentação. Mas eu vou fazer uma atividade física, eu vou correr uma maratona. Você pode correr uma maratona. Se alimentar errado, você vai engordar treinando para correr para a maratona, ok? Então, usar medicamentos, eles são estratégias, dentro que o colega estava conversando, falando, são estratégias para se conseguir uma alimentação adequada. Né? Pode usar uma estratégia de um tratamento psicológico? Pode, serve para um grupo de pessoas. E medicamentos? Serve para outro grupo de pessoas. E cirurgia? Serve para outro grupo de pessoas. E tudo junto serve para outro grupo de pessoas. Mas o princípio número 1 de qualquer dieta no mundo, das dietas na moda, das dietas já esquecidas, princípio número 1, redução do número total de calorias ingeridas.
Tá? Princípio número 1, nenhuma dieta vai emagrecer sem uma redução do número total de calorias, e aí sim nós podemos, corta carboidratos, corta só a gordura, ou faz uma dieta, enfim, dieta da lua, enfim, qualquer uma das dietas. Uma vez você me falou uma frase que eu até uso às vezes, eu falei, como que eu emagreço? Você falou, é matemática, né? Comer menos e gastar mais. Então eu acho que isso é interessante, porque a gente acaba comendo mais, gastando menos. É uma matemática financeira, daquelas de calcular na HP, né? Não é uma continha simples de mais e menos, é uma conta complexa, porque o organismo reage. Na medida que você faz uma dieta, diminui o seu consumo de calorias, o organismo diminui o seu gasto, né? E altera o comportamento. Né? Altera o comportamento de tudo, altera o comportamento de sentir de prazer com outras coisas, de sentir necessidade de certos alimentos, de precisar de mais açúcar, né? São reações químicas misturadas nessa matemática complicada, mas a base é essa. E os medicamentos, eles entram assim, mas eu não consigo reduzir o meu número total de calorias. Então, para algumas faixas de peso, para algumas indicações, ou principalmente para quem não tem contraindicações, porque medicamentos, principalmente emagrecer, tem muitos efeitos colaterais, principalmente quando se somam medicamentos, podem ser usados no intuito de reduzir, ajudar a redução, diminuir a fome, aumentar a saciedade, aumentar o metabolismo, e assim são os princípios dos medicamentos. Para quê? Para ajudar na redução do número total de calorias. Bom, eu vou abrir um pouquinho algumas perguntas, que hoje a gente está com uma plateia super bacana, né? E tenho certeza que tem várias pessoas que têm algumas dúvidas, então a gente vai abrir para as perguntas, tá? Bom, vamos começar. Doutor, o primeiro passo, o senhor disse que é diminuir a quantidade que a gente come. É para todas as idades isso? Sim, para todas as idades. É um ponto assim, muito importante que você tocou, porque nós temos que cuidar muito bem das nossas crianças. E cada idade tem a sua estratégia, mas a diminuição das calorias ingeridas durante o dia é para todas as idades. O maior problema hoje das crianças é o alto consumo de açúcar. E uma forma de consumo de açúcar é o consumo dos líquidos, né, industrializados. Que são os famosos suquinhos em caixinhas? Os suquinhos ou refrigerantes mesmo. Eles são uma quantidade muito grande e não dá saciedade. Não, né? Toma 500 ml, 1 litro, 1,5 litro, e a criança acostuma a não beber água, não consumir bebidas sem açúcar, e o açúcar dá prazer, é químico isso. E ela vai crescendo. E uma criança, um adolescente obeso, né, acima, passou da adolescência, ou entrou na adolescência com 12, até 14 anos, obesa, vai ser uma chance enorme de ser um adulto obeso. Olha, que interessante isso. Não é essa história de está na adolescência e depois emagrece. Adolescente obeso tem 70% de chance de ser um adulto obeso. Bom dia. Eu gostaria de saber o quanto a obesidade depende da genética. Se a genética contribui para uma obesidade ou não. Com certeza. A sua pergunta também é muito pertinente. Não é possível ainda hoje se quantificar em termos de genes o quanto isso é responsável, mas ela influencia. Eu vou dizer até que ponto influencia. Nós sabemos hoje que existe uma porcentagem pequena, algo entre talvez até 3% de pacientes que são refratários até mesmo à cirurgia bariátrica. Não é culpa da cirurgia, não são culpas dos medicamentos, não é uma culpa psicológica ou uma culpa cultural ou do meio ambiente. Mas ela tem uma obesidade refratária que ainda nós não conhecemos, né? No futuro talvez tenhamos testes genéticos, né? O futuro não é tão longe assim. Eu acabei de ler um artigo que hoje assim, tem testes genéticos, como já sabemos, testes genéticos para se guiar o câncer de mama, né? Qual vai ser a evolução. Hoje tem testes genéticos, por exemplo, se faz uma biópsia de um câncer de estômago, qual é o tipo de tratamento. Então a genética está avançando bastante e nós esperamos muito da genética para a obesidade também. A má notícia é que não vai ser para a nossa geração. Bom dia. É uma pergunta, acho que para os dois. Nesse mundo que a gente vive, que hoje é tudo muito virtual,
né, nas redes sociais a gente tem visto cada vez mais, né, referência, né, de beleza. Né? Então, assim, aquela que a sociedade acaba impondo tudo isso. Como que vocês enxergam? Eu acho isso muito sério, né? Padrões de beleza pré-estabelecido. Né? De que forma que isso influencia? Você acha que principalmente, né, na sua área, porque lida com frustração, né? Pessoa que não se aceita. Qual a importância isso no processo de emagrecimento da pessoa? Não só emagrecimento, mas uma vida saudável. Também é uma tese, né? Pois essa é. Pergunta. Porque a gente vê, né, cada vez mais as postagens, né, das meninas em academia e a necessidade de ter aquele corpo, de ser igual, né? Perigoso até, né? Então, eu acho que sai um pouco também dessa questão da saúde, né? Porque para eu ter este corpo que eu vejo a imagem de uma outra mulher, o que eu vou me submeter a fazer? Eu vou me aproximar da saúde ou eu vou me distanciar da saúde? Né? Porque existe um mercado do consumo, né, que diz, em relação à questão da estética e tal, que dita que é isso que a gente sabe o que é, né? Que é assim, o obeso está fora, né, deste mercado. Né? Então, isso é Mas agora está começando o mercado. Está começando. Tá, né? isso é bacana, e até a gente falar isso, porque isso vem um pouco contra, né? Essa Status quo. Exatamente, para tentar dar um balanço. Hoje tem modelos maravilhosos que a gente vê que elas desfilam, né? Que é as famosas plus size. Mas eu li sobre elas que elas têm também médicos da área da saúde monitorando essa obesidade de uma forma saudável, se isso é possível, né? Eu encaro isso com naturalidade. Eu acho que isso sempre existiu. O que nós temos hoje é uma maior visibilidade pelas mídias, mas esses padrões sempre existiram. Talvez esses padrões, eles não repercutam tanto assim, talvez eles repercutam menos do que a gente imagina. Porque se esse padrão de beleza eles tivessem tanta força, nós teríamos um controle maior da obesidade. Então, talvez eles causem algum problema de frustração, mas eles não impactam no controle do peso. Né? As pessoas não vão, do ponto de vista de saúde pública, a todo custo emagrecer. Nós temos mais pacientes engordando, até que nos últimos tempos estabilizou, perdeu um pouco a força da taxa de obesidade e sobrepeso na população, mas eles não repercutem tanto, sim, isso sempre existiu. Cabe ao profissional orientar o paciente para que ele fuja dos extremos, né? Os extremos machucam, né? Então, condutas extremas para o emagrecimento machucam, condutas extremas para não fazer nada e engordar também machucam, né? Então, cabe ao profissional trazer a realidade. Gente, olha, o nosso programa é curto, eu vou ficando por aqui, né? Quero agradecer a participação de vocês. A gente vai continuar com vocês, tá? Vai tirar as dúvidas de vocês. A gente tem presentes dos nossos, né, parceiros, a The Beauty Box, a Carlinha que está aqui. Obrigada, Carlinha, pela parceria. Fernanda da Silhouettes, o Alex da Drogal, que não pôde estar aqui, mas também o nosso parceiro aqui do nosso evento, o Shopping Piracicaba, né, que cedeu esse espaço super gostoso para a gente reunir essas mulheres aí antenadas, que gostam, que curtem saúde. Então tá aí. Semana que vem a gente tá de volta. Se você tem sugestões de tema, pode mandar pelas redes sociais de Bem com a Vida Piracicaba, pelo Facebook, pelo Instagram, e pode assistir a todos os temas, que durante esses 3 anos foram vários temas. Vocês dois já participaram de muitos programas e vão continuar com certeza com a gente, porque a gente gosta de ter parceiros, né, que tenham credibilidade, que pesquisam, que estudam, que estão em congresso para trazer realmente conteúdo de qualidade para você, tá? Então, manda seu tema pra gente como sugestão, a gente vai responder
responder. Tem mais perguntas sobre emagrecimento saudável? Manda que a gente manda, eles são super queridos, eles respondem, a gente manda para vocês. E o que a gente puder ajudar, a gente vai estar ajudando. Fiquem de bem com a vida e até semana que vem, se Deus quiser.